Fala, gente! Estamos aí na 7ª aula. Nós vamos falar hoje sobre a salvação de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, precisamos desesperadamente do Senhor para que o Senhor possa nos levar, Deus, a estes lugares de entendimento, não para que a gente seja somente mais conhecedor daquilo que diz respeito a Ti, mas para que nosso amor por Ti cresça, para que nosso desejo em estar mais perto de Ti e fazermos aquilo que Te agrada cresça em nós. Senhor, ajuda-nos a transformarmos estes conhecimentos, este entendimento em relacionamento contigo, Pai. É o que nós mais queremos, que as nossas orações sejam moldadas, que a nossa forma de se relacionar contigo seja impactada no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a salvação de Deus, né? Na aula anterior nós falamos sobre universalismos, sobre particularismo e dessa vez agora chegou um assunto polêmico aqui, porque na salvação nós vamos falar um pouquinho, antes de entrarmos num aprofundar do princípio, do que Deus faz de fato dentro de nós, nós vamos ainda trabalhar um pouquinho mais essa ideia de ordem de salvação. Falamos sobre a abrangência na aula passada, né? E agora vamos falar um pouco sobre a ordem da salvação dentro de nós. Tá? A máxima para este tema, esta aula, é: a humanidade é presenteada através da ação divina em Cristo para a salvação. E o nosso versículo-chave está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, onde diz: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, ponto em comum aqui, fator fundamental é que pela graça nós somos salvos. E Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, né? Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ou seja, o fato de nós podermos nos achegar a Deus, nós devemos isso a Deus e mais ninguém, ok? Isso é ponto em comum aqui, é a salvação de Deus na nossa vida. Agora, a ordem da salvação, né? Em latim é o Ordo Salutis, que vai trabalhar essas variantes, né? Como por exemplo calvinismo e arminianismo, que são aí os temas mais debatidos, né? Numa atualidade agora, parece que depois da Reforma Protestante isso veio à tona, tá todo mundo querendo saber o que é o que, né? Se é Grêmio, se é Vasco, se é Corinthians, se é Palmeiras, se é arminiano, se é calvinista. Mas enfim, vamos lá, né? Precisamos entender que é uma ordem lógica e não cronológica, ok? Somos salvos imediatamente. A regeneração, nós vamos estudar daqui a pouco sobre ela, ela acontece imediatamente. Nascer de novo é imediato. Agora, como isso se dá? Dentro dela, dentro desse mecanismo de salvação, é justamente o que o calvinismo vai tentar explicar e o arminianismo vai tentar explicar. É como se você pegasse dois mecânicos, mostrasse um motor para eles, abrisse o cabeçote e eles começassem a discutir qual peça é na ordem a primeira, né? Eles vão ficar discutindo ali, podem discutir 500 anos, mas fato é que quando eles fecham aquele motor e o carro anda, eles sabem que é o motor que promoveu o movimento do carro, ok? Então, é mais ou menos isso, né? Um exemplo aí bem fácil para a gente parar para pensar um pouquinho, né? Discute-se muito a respeito disso, mas fato é que ambos os lados, né? Calvinistas e arminianistas, ao longo destes 500 anos de história,
tem conteúdo teológico muito robusto, com muito entendimento, com muita profundidade bíblica, com muita lógica bíblica, né? Que é o que a teologia sistemática vai fazer, vai trazer lógica para a fé, e ambos têm ali os seus fiéis, né? Ou digamos assim, aqueles que são mais para um lado e outros que são para o outro. Então, isso é o suficiente para a gente falar deles nesse aspecto. Mas é importante a gente entender qual é a diferença de um e a diferença do outro. Então, basicamente, gente, dentro desse assunto de calvinismo e arminianismo, desta ordem de salvação, o problema, a treta mesmo, está nas três palavras presciência, predestinação e a eleição. Tá? Essas três palavras, elas mudam na ordem do que cada um crê. Presciência, predestinação e eleição. Então, vamos começar com o calvinismo, tá? O calvinismo, ele tem aí as 5 máximas dele, né? Que é a famosa tulipa, é o acróstico da palavra tulipa em inglês, que é tulip, que vai falar a respeito dessas 5 máximas, que são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, ok? Estas são as máximas do entendimento calvinista para a ordem de salvação. Agora, qual é esta ordem dentro dessas 3 palavras que nós queremos trabalhar no calvinismo e no arminianismo, ok? Para o calvinista, na ordem de salvação lógica, a primeira palavra é eleição, ok? Então, eles creem que Deus, desde os primórdios, desde antes da fundação da terra, ele tem os seus eleitos. E estes eleitos, eles serão conduzidos para a salvação por meio da obra da cruz. Então, é por isso que foi importante a gente estudar na aula passada sobre universalismo e particularismo. Por quê? Porque para o calvinista, os eleitos são um grupo fechado que Deus de antemão elegeu, antes da fundação da terra. Então, estes eleitos, eles são um grupo particular, que vem de particularismo, ok? E que aí Deus, então, envia o seu filho para morrer na cruz justamente para salvar os eleitos. Já havia, então, um plano e já haviam aqueles que estariam sendo salvos por essa obra de redenção. Então, como eles vão usar textos de que Deus não muda de ideia, né, de que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, né, de que ele então fez como fez para que estes de antemão que estavam eleitos fossem salvos, tá? Porque eles creem na depravação total, né? Lembra dos 5 que eu falei, depravação total? Eles creem numa eleição incondicional, ou seja, o sujeito que é eleito desde sempre, ele está condicionado a ser eleito e é ali que vai acontecer, né? É incondicional no sentido de que de um jeito ou de outro ele será eleito. Ele não precisa ter o livre-arbítrio, ele não precisa decidir nada. Deus derramará, e aí aqui um outro ponto, né? Uma graça de tamanha irresistibilidade, não sei nem se existe essa palavra, né? Mas uma graça irresistível para que então esta pessoa possa aceitar ao Senhor como Senhor e Salvador e cumprir a sua eleição que de antemão já lhe foi estabelecida, tá bom? Agora, o segundo ponto do calvinismo é a predestinação. Então, o sujeito é eleito desde antes da fundação do mundo, e aí ele também é
predestinado. Por que ele é predestinado? Porque ele se depara com uma graça irresistível, tá? E isso é feito por meio da pregação, né? O calvinista, ele crê que a pregação ela é fundamental, que aprove ao Senhor pela loucura da pregação, né? Então o evangelismo é algo vital também para o calvinista. Tem gente que vai dizer, né, quando estuda-se um pouco do calvinismo, vai dizer, se a pessoa é eleita, por que precisa pregar o evangelho então? Se de um jeito ou de outro, né, ela vai ser conduzida, né, e chama-se isso de monergismo, né, ela vai ser conduzida para esse lugar de eleição, por que precisa pregar o evangelho? Não, o calvinista entende que é pela pregação da palavra, né, então ele continua estimulando as pessoas a pregarem o evangelho, continua estimulando as pessoas a serem sal e luz para que Jesus seja ensinado, né? Só que nesta predestinação, né, de novo, entende-se uma graça irresistível a tal ponto que ele não tem como dizer não. Da mesma maneira em que ele não tem como dizer sim, porque para o calvinista o pecado distorceu de tal maneira a humanidade que ele perdeu a capacidade de decidir por algo que é bom, quando ele se depara com a graça irresistível por meio da pregação da palavra, ele não consegue dizer não, ok? Por quê? Porque ele já estava predestinado para aquilo. E por terceiro e último ponto, dentro do que eu quero falar a respeito do calvinismo para você, é a presciência, né? Ou seja, o sujeito é eleito, predestinado, e aí Deus já de antemão sabia, né? Então ele já tinha uma presciência de que aquela pessoa chegaria à fé e que ela perseveraria na fé, né? Entende-se que, por exemplo, em Mateus capítulo 22, versículo 14, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, então entende-se também que, primeiro, muitos são chamados, a pregação é para muitos, mas poucos são os eleitos, são os escolhidos, né? E Deus sabe disso. Então, dentro dessa ideia, é o que vai acontecer na vida de muitos. Aí você vai dizer assim, tá, mas então o calvinista entende que a pessoa aceita Jesus, ela não perde a fé. Mas o que acontece então com aquele irmãozinho que está indo na igreja, fervoroso e tal, daqui a pouco acontece alguma coisa, a pessoa vaza, vai embora, volta para a vida de devassidão dela e parece que aquela estação na vida daquela pessoa acaba. O que o calvinista vai dizer a respeito disso? Pois bem, o calvinista vai dizer que aquela pessoa não é uma eleita. Aquela pessoa, ela foi chamada, ela recebeu um estímulo para estar ali, às vezes dela mesma, às vezes de coisas que vêm de fora e tal, mas ela foi para a igreja, ela começou uma jornada ali, mas ela, como não era uma eleita, ela provou, ela evidenciou que a vida dela é de pecaminosidade, o destino dela é de perdição. E essa pessoa, então, ela vai embora da igreja e não volta mais, né? Então, o calvinista vai dizer, não, essa pessoa nunca foi salva, entende? Então, desta maneira que o calvinista vai desenvolver a sua forma de crer nesta ordem de salvação. Essas o arminiano, ele muda um pouco, né? E até mesmo dentro dessas máximas, como o calvinista tem, o arminiano também tem essas 5 máximas. Aliás, até para nível de conhecimento, é muito interessante que eu estava lendo esses dias de que essa tulipa, né, esse acróstico de tulipa do calvinista, foi uma resposta das declarações arminianas. Olha que interessante, né? Que também são 5 máximas. Só que diz assim, depravação total, esse é ponto em comum, né? Mas para o arminiano já muda no 2. Vai dizer eleição condicional, olha que interessante. Enquanto no calvinismo é incondicional, no arminiano é condicional. Terceiro, expiação ilimitada. Para o calvinismo é limitada. Lembra? Particularismo, um grupo seleto. Para o arminiano é ilimitada.
Quarta, graça preveniente, né? Ela não é irresistível como para o calvinista, para o arminiano ela é preveniente. E quinto, perseverança condicional. Ao invés de ser perseverança dos santos, ela é condicional, ok? Então, vamos para a ordem de salvação arminiana, né? Na calvinista, a gente falou eleição, predestinação e presciência, né? Então, eleitos, predestinados e Deus já sabia. Para o arminiano, começa-se com a presciência. Da mesma maneira, o arminiano crê que Deus, em sua soberania, sabe o que vai acontecer com cada um, né? Esse é um atributo muito forte de Deus e deve ser imutável mesmo no nosso entendimento. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é atemporal, ele não está preso a tempo e espaço, então ele pode né, decidir coisas e saber de coisas que para nós, no nosso cronos, no nosso horário aqui, né, na nossa agenda, é impossível. A gente não sabe do dia de amanhã, não é verdade? Mas Deus está lá já. Então, dentro desse entendimento, o arminiano entende que Deus, ele é presciente. Agora, no segundo momento, para o arminiano, na ordem de salvação vem a eleição. Mas não é uma eleição de antes da fundação do mundo. É uma eleição que se dá em Cristo Jesus. E a máxima do arminiano é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, que um universalismo qualificado. Ele amou, universalismo, né? Ele amou o mundo todo ele amou. De tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, em Cristo, para que todo aquele que nele creia, qualificado, ou seja, na qualificação do que crê em Cristo, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Então a eleição do arminiano, que é diferente do calvinista, de interpretação, né, nessa ordem, é que enquanto para o calvinista é de antes da fundação do mundo e Deus tem que enviar Jesus para salvar os eleitos antecipadamente determinados, no arminiano Deus ama o mundo, então ele envia Jesus e através de Jesus, aqueles que creem em Jesus, estão em Jesus, são e se tornam eleitos, ok? Deus já sabia antecipadamente quem iria e quem não iria, mas se tornam eleitos quando creem em Jesus. E aí, para o arminiano, é importante valorizar o livre-arbítrio, o poder de escolha que o homem tem. Então, no calvinismo, este poder de escolha ele foi deformado tanto pelo pecado que o homem está incapaz de decidir aquilo que é bom. Para o arminiano, ele também reconhece essa deformação do pecado na vida do homem, da humanidade, na criação, mas não ao ponto de tirar dele a livre escolha, ok? Então o arminiano entende que se o homem escolhe a Cristo dentro de um universalismo qualificado, Deus amou todos, mas aquele sujeito que estava lá, ele reconhece a Jesus como Senhor e Salvador e sabe que aquilo é o único caminho de redenção e ele se aproxima pela fé, né? Então ali ele vai viver a eleição no Senhor. E o Senhor antecipadamente sabia, né? Então é por isso que a eleição vem depois da presciência. E aí, da mesma maneira, em Cristo Jesus, nós encontramos a terceira parte do arminianismo, que é a predestinação. Por que em Cristo Jesus? Porque em Cristo Jesus, na visão do arminiano, aquela pessoa está predestinada para a salvação, ok? Então, veja, eu espero que você tenha conseguido compreender um pouco dessas duas variantes, né?
Enquanto que no calvinismo a eleição vem antes, Cristo vem para resolver aquilo que já estava pré-definido. No arminianismo, Cristo vem e a partir de Cristo, então, todos podem se achegar e aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador se tornam, então, parte desse grupo de eleitos, né? Então, essas palavras predestinação, pré-eleição, predestinação, eleição e presciência são palavras que a gente vai encontrar na palavra de Deus, né? Na Bíblia. E a gente precisa entendê-las e dar resposta a elas, certo? Para que a gente tenha uma fé robusta, né? Como que você vê a eleição, né? O calvinista vai dizer, olha, eu creio numa eleição antes da fundação do mundo. E aí Jesus vem para resolver esse problema. O arminiano vai dizer, não, eu creio numa eleição em Cristo. Ou seja, aquele que crê em Cristo, então esta pessoa será salva, né? Entende? Todos creem nos eleitos, todos creem na predestinação, todos creem na presciência. Por quê? Porque são palavras que estão na Bíblia. E nós não podemos fazer vista grossa a elas. Mas nós também podemos trabalhar, e aqui é que vem, né, a boa pergunta para você que está fazendo escola bíblica online e é membro da Igreja Refúgio, tá? Porque aí vem a pergunta, né? E o refúgio? Refúgio é o quê? É calvinista, arminiano, flamenguista, corintiano? O que é? Olha, queridos, nós somos uma comunidade livre, como você sabe. Nós não temos uma doutrina fechada com assuntos de séculos já, com teologia formada e teólogos que passaram e pastores que escreveram. Então, nós somos uma comunidade livre e que gostamos de desfrutar disso, porque sabemos que no céu nós teremos calvinistas, arminianos, não é verdade? Você crê nisso, né? Você crê que a igreja wesleyana, né, a igreja metodista wesleyana vai para o céu? Eu creio, são todos arminianos lá. Você crê que a igreja presbiteriana vai para o céu? Eu creio, são todos calvinistas lá dentro. Você crê que os batistas vão para o céu? Eu creio, lá está tudo misturado, né? E o refúgio? Também. Porque, veja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, pelo que ela quer nos ensinar em cada contexto, nós não conseguimos definir com precisão essa ordem de salvação, sabia? Porque cada história de salvação narrada na palavra de Deus vai funcionar de uma maneira. Entende? Assim como Jesus, por exemplo, chegou para aquele jovem rico e confrontou ele virou as costas e foi embora, né? E Jesus não estava sendo falso ali, convidando ele a fazer coisas que sabia que ele era incapaz de fazer simplesmente para que ele fosse rejeitado por aquele jovem rico. Não, Jesus estava ali jogando a real e denunciando o coração daquele jovem rico para ele mesmo, e ali ele teve a oportunidade de salvação, não é verdade? Assim como também quando Jesus aparece, né, de uma maneira sobrenatural para Saulo, não dá a chance a Saulo de escolher, né? Saulo é impelido para Saulo, ele é jogado para a salvação pelos propósitos soberanos do Senhor e como Deus iria usá-lo, não é verdade? Então, nós preferimos deixar esta resposta para Deus do que definirmos algo que nem a palavra de Deus é muito clara e específica, entenda? Existe uma grande diferença entre você ter uma linha de ensino metodológica na palavra, que versículos extraídos de forma linear vão te explicar uma coisa, né? E você ter um texto muito bem explícito falando a respeito de como isso se dá. E este texto explícito falando de como isso se dá, nós não temos na palavra de Deus. Tanto é que depois de 500 anos, ainda os termos usados para falar sobre isso é o nome de quem desvendou uma linha de lógica, né? Como Armínio e Calvino. Né? E esses dois nomes não estão na Bíblia, acredite se quiser. Né? Então, nós
respeitamos ambas as linhas, nós valorizamos o ensino teológico desta ordem de salvação, porque isso traz para nós preciosidades muito grandes, mas nós não nos posicionamos como igreja refúgio nenhuma nem outra, até porque não encontramos a necessidade disso, sabe? E até um pouco mais longe, se nós formos para falar sobre isso, nós vamos dizer o seguinte: essa ideia dicotômica de sempre ter duas linhas e ter que escolher entre uma e outra não é uma tradição judaica, sabia? Isso daí é uma coisa muito mais da nossa cultura ocidental nesses últimos séculos do que algo que estava desde o Antigo Testamento, né? Então a gente precisa zelar um pouco com isso e ter o entendimento de que para as coisas que a palavra nos apontam como primordiais e nos dão uma diretiva daquilo que deve ser ensinado, nós devemos ensinar com primazia, excelência e atemporalidade. Agora, quando os assuntos eles são humanizados, digamos assim, no sentido de estabelecidos por homens, e ainda que venham a zelar e a reter aquilo que a palavra de Deus está querendo ensinar de alguma maneira específica, nós precisamos buscar compreender, mas não temos a necessidade de nos posicionar com tanta veemência, ok? Então, cremos na salvação, cremos na regeneração imediata, cremos que é pela graça, cremos que é por meio da fé, que é obra unilateral de Deus, num aspecto de que o homem estava perdido, né? Mas existem essas nuances aí de ensinamentos onde nós podemos aprender e agradecer ao Senhor por estes ensinamentos. Amém? E é isso que eu quero fazer contigo aqui hoje. Ao invés de querermos defender uma coisa e atacarmos outra, eu quero convidar você a tirar um tempo e orar em agradecimento a todos os homens e mulheres que ao longo destes 2000 anos de igreja pararam para escrever, para entender, para explicar a palavra de Deus. Que momento mais oportuno para a gente fazer isso, não é verdade? Aos calvinistas, aos arminianos, aos wesleyanos, a todas essas variantes, né? Todas as pessoas que Deus colocou no coração um desejo gigante de amá-lo ao ponto de estudá-lo para explicá-lo. Que coisa mais linda! Que o nosso coração queime por fazer a mesma coisa. Que o nosso coração queime por conhecer a Deus e apresentá-lo da melhor forma possível para a humanidade que Deus amou de tal maneira, dando seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Eu espero que de alguma maneira eu tenha enriquecido o teu entendimento quanto a esse assunto. Até a próxima!